Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo na nossa série Família é 10. E desde já eu quero agradecer a sua participação e te convidar a fazer parte dessa parceria conosco. Como é que você pode ser um parceiro nosso? É você dando o seu like, é você deixando o seu comentário e, importante demais, você compartilhar o vídeo. Compartilhe o link do vídeo com pessoas que você conhece, com pessoas que estão precisando ouvir uma palavra para transformar a sua casa e a sua família. Eu conto com você nessa parceria. Então, vamos a mais um vídeo da série Família 10. E aí, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Casar é obrigatório? E claro que casar não é obrigatório. Casamento não é uma ordenança, Casamento é uma escolha. É bem verdade que a Bíblia responde essa pergunta, justificando por que nos casamos. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, então isso já mostra que é muito bom você ter uma parceira, você ter um companheiro, uma companheira, Outra passagem da Bíblia que justifica porque devemos nos casar é quando diz que é melhor ser dois do que um, Porque se um cair, o outro levanta. Dois tem melhor paga do seu salário, do seu trabalho do que um, E no frio, um pode esquentar o outro. Então, existem aqui muito mais benefícios e de estar casado do que de ficar solteiro, Mas casamento, querido, não é uma ordenança, casamento não é obrigatório. Aí vem outra pergunta que nós fazemos, a respeito de ficar solteiro, Tem algum problema a pessoa ficar solteira? Também não tem, já que casamento não é obrigatório, então não tem problema nenhum ficar solteiro, Então, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 em diante, para que a gente possa explicar melhor essa questão de casar ou ficar solteiro. O que fazer? Aqui em 1 Coríntios 7, 32 diz: o que realmente eu quero, Paulo falando, é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Preste atenção. Ele diz que quem é solteiro pode se dedicar integralmente à obra de Deus. Enquanto que aquele que está casado, ele vai ficar dividido entre a obra de Deus e cuidar da mulher, entre cuidar das coisas do Senhor e cuidar da esposa. Você entende? Ou seja, o casamento, não que ele vai impedir você de agradar a Deus, não que o casamento vai impedir você de servir ao Senhor, mas você vai ficar dividido nessas tarefas, nesses compromissos. Porque a Bíblia diz, aquele que está solteiro, ele pode viver integralmente para a obra. Enquanto que aquele que está casado, ele vai ficar dividido entre cuidar da esposa e cuidar da obra do Senhor. Aí ele continua dizendo, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo e no espírito. A que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Ou seja, isso tanto vale para a mulher, como vale para o homem. Uma vez que você casa, a Bíblia diz que você tem outras preocupações. Foi o que Paulo disse aqui no começo, O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Ou seja, existe uma preocupação. Não que isso seja algo ruim, É porque existe um cuidado com uma parte que você assumiu, E, logicamente, o seu tempo vai ficar dividido em relação às duas coisas. Você vai ter que cuidar das coisas do Senhor e você vai ter
que cuidar da família, enquanto que o solteiro pode se dedicar integralmente a ficar na obra do Senhor, né? Então, é uma questão de escolha, né? Você, quando casa, você assume compromissos, né? Que a Bíblia diz quais são, né? E você precisa estar focado nesses compromissos, né? E isso não te impede de servir ao Senhor, mas você não vai conseguir servir da mesma forma. Até porque, queridos, Deus não vai chamar ninguém para a sua obra para você negligenciar a sua família, né? Deus, querido, Ele não quer que você deixe a sua família e se entregue totalmente à obra e perca a sua esposa, perca os seus filhos. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Agora, logicamente, Deus também não quer que você jogue toda a responsabilidade dos seus compromissos para a família e esqueça a obra do Senhor. Você tem que saber equilibrar as duas coisas. Amém? Só que, no que diz respeito a ficar solteiro, existem algumas práticas que são reservadas exclusivamente para os casados, né? E aí vem a pergunta: você pode ficar solteiro? Digamos assim, confortável para você essa situação de ficar sozinho? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 diz: quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo falando dele mesmo, porque é bem verdade, nas Escrituras não encontramos nenhum registro de que Paulo foi casado, né? E ele vivia integralmente para a obra do Senhor. E ele está dizendo: se você é solteiro, é virgem ou viúvo, se puder ficar como eu, ótimo, fique, né? Caso, porém, não se dominem, que se casem. Ou seja, Paulo está dizendo: tem coisa que você não vai suportar. Então, é melhor casar. Porque ele diz: porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, Paulo estava falando, querido, de relacionamento sexual fora do casamento. E isso, querido, pela palavra de Deus, não é algo permitido. Então, ele diz que se for para você ficar solteiro e abrasado, ou seja, se você está tendo algum tipo de relacionamento que só é permitido aos casados, uma vez que você é solteira, isso aí está fora. Não é vontade de Deus para a sua vida, e mesmo que você, pior se você estiver servindo ao Senhor. Então, um relacionamento sexual fora do casamento é uma prática ilícita. É pecado, segundo a palavra de Deus. Então, Paulo diz: se você suporta ficar solteiro, se você consegue viver sem um relacionamento sexual, então fique, porque eu vivo assim. Essa era a condição de Paulo. Ele não está impondo essa condição a ninguém, não. Ele está dizendo que isso é uma opção. Agora, se você não consegue, né, e você conseguir uma namorada, e daqui a pouco você está num tipo de relacionamento que vai levar à prática do ato sexual, aí você não pode ficar solteiro. Para que você tenha aquilo que os casados têm, você precisa casar, né? Então, a Bíblia, querida, é muito clara, né, quando ele diz que é uma escolha, né, entre casar e ficar solteiro, e ele diz quais são as prerrogativas para isso. O que tem de benefício em casar, o que tem de benefício em ficar solteiro, né, e quais são as situações que vão se apresentar diante de cada um, né? Então você escolhe casar, você escolhe ficar solteiro, né? Você escolhe com quem você quer casar. Então Deus te dá essa oportunidade. Agora, existem as condições para isso. Se você quiser ficar solteiro, pode. Viva, né, como Paulo vivia, sem mulher. Se você não pode e não consegue ficar nessa condição, então case-se para não viver em pecado, para não viver abrasado. É essa condição que Paulo nos dá na palavra para que a gente ou case ou fique solteiro, né? Mas não é obrigatório nenhuma coisa
nem outra. Isso é uma escolha sua, tá? Esse é mais um vídeo da série Família 10 e vamos pra cima, gente. Vamos pra cima porque família é